Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, uma questão que está deixando as empresas jornalísticas preocupadas é algumas mudanças na ferramenta de busca do Google, por exemplo, a retirada do filtro de notícias das buscas. Como fica a relação entre as empresas jornalísticas e esse gigante da tecnologia? As relações entre as empresas jornalísticas e as Big Techs, como elas são chamadas, sempre foi muito conturbada, muito conflituosa e muito desvantajosa para os veículos jornalísticos. Essa mais recente notícia a que você se refere, de o Google ter tirado o filtro de notícias na sua ferramenta de buscas, só trouxe mais preocupação ainda para os editores e para os jornalistas em geral. Porque muita gente, eu inclusive, você provavelmente, a maior parte dos jornalistas, mas também muitos consumidores de informação, usamos o filtro de notícias quando fazemos uma busca, exatamente porque nós queremos fugir da publicidade, da desinformação, da propaganda política, e nós queremos saber o que os veículos jornalísticos falam sobre um determinado assunto a respeito do qual nós estamos interessados em saber mais. O Google acabou dizendo que isso foi só um teste que eles fizeram, não em todo o aparato Google no mundo, mas para alguns países, alguns consumidores, e que eles não pretendem desaparecer com o filtro de notícias. Pelo menos essa foi a palavra deles, depois da péssima reação que houve entre os jornalistas e principalmente entre os próprios clientes do Google. Mas, como eu disse antes, a relação entre o Google e as empresas jornalísticas sempre foi muito ruim e continua. Agora mesmo, há poucos dias, 32 veículos jornalísticos da Europa iniciaram uma ação contra o Google no valor de 2,3 bilhões de dólares, argumentando que eles estão tendo perdas significativas há muito tempo devido às práticas anticompetitivas do Google em termos de obtenção de anúncios digitais. Evidentemente que já se forma claramente há muito tempo um truste entre o Facebook, Meta, que é a empresa que é dona do Facebook, o Google e a Amazon, que juntas detêm 53% a 54% da publicidade digital no mundo. E essas práticas anticompetitivas já estão sendo contestadas por órgãos antitrustes na União Europeia, em diversos países da Europa e também no Canadá. Então, as coisas só tendem a piorar em termos dessa relação entre veículos jornalísticos e as grandes empresas de tecnologia. Professor, agora com as ferramentas de inteligência artificial, mais especificamente o ChatGPT e o Gemini do próprio Google, essa questão fica ainda mais complicada, não? Sem dúvida. O New York Times iniciou agora há pouco tempo também uma ação contra a Microsoft e o OpenAI, que é o do ChatGPT, mas que certamente depois outros veículos poderão estender isso também ao Google, dizendo que eles têm tido os seus direitos autorais violados por causa da obtenção, por parte das ferramentas de inteligência artificial, de material produzido pelo New York Times e que se transforma em material de alimentação da inteligência artificial do ChatGPT. Fatalmente, isso vai chegar também ao Google. E muitos advogados, juristas, especialistas em direitos autorais acham que o New York Times tem grande possibilidade de vencer essa ação, que também vai ser uma ação bilionária em termos de obtenção de indenização por parte do New York Times, se ele for bem sucedido. O Reuters Institute para os Estudos do Jornalismo, inclusive, acaba de revelar que muitos veículos em 10 países, pelo menos, estão bloqueando os robôs das ferramentas de inteligência artificial de obterem dados, obterem as matérias jornalísticas produzidas por eles para alimentar essas ferramentas de inteligência artificial. Então, isso já está acontecendo na área tecnológica e também está acontecendo na área da justiça, na questão dos direitos autorais. Mas muita confusão ainda vai vir aí, Márcia, para o Google, para as outras empresas de tecnologia, mega empresas de tecnologia, e, infelizmente, também para os veículos jornalísticos. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.